Vamos nessa parte observar algumas implicações de uma compreensão mais ampla do que é fluido. O magnetismo, o estudo dos fluidos, nos ajuda a entender tudo isso. O caso foi narrado no jornal Light, mas está descrito no excelente livro do Ernesto Bozano, Os Enigmas da Psicometria. É um caso muito curioso, na verdade o livro todo, composto de casos muito curiosos. Eu vou narrar aqui um em detalhe, eu fiz até uma sequenciazinha para que fique bem claro o que é que significa os espíritos afirmarem que fluido não pode ser entendido simplesmente como uma matéria bruta, porque ele tem propriedades que fazem ele se assemelharem ao próprio espírito. Então vamos lá. É uma experiência interessante. Uma senhora Edith, recebeu um punhado de areia. Ela é médium de psicometria. Vamos já entender o que é isso. Ela se concentra, toca nessa areia e vai relatar o seguinte. Vamos lá, ela vai dizer que interessante. Estou com areia na minha mão, mas estou sentindo algo muito antigo. Essa areia está perto de uma muralha. Ela não sabe nada dessa areia. Ela se concentra mais e diz: ouço risadas. Pessoas próximo dessa areia estavam jogando cricket, um esporte comum na Inglaterra. Ela se concentra mais e ela começa a ver algo que se passou lá em torno de 1650, os soldados de Cromwell, bastante famoso na Inglaterra. Ela está em 1903. E ela começa a descrever o movimento dos soldados ao redor de um castelo. E ela começa a descrever o castelo e reconhece. É o castelo de Dudley. E ela vai falar de todo o castelo, de toda a movimentação que teve lá. Depois ela se concentra, continua pegando as informações e diz que agora está vendo uma pequena cidade, descreve a cidade, começa a sentir cheiro de pão, começa a ver torta e começa a ficar com muita fome. O que é que explica isso? São várias épocas históricas. A cidade e o pão, a pessoa que levou a terra narra que ela pegou a terra com uma colher limpa, colocou no envelope para levar até o correio para despachar. No trajeto, ela passou por uma padaria e ficou encantada. E o cheiro do pão estava muito forte. Resultado: tudo isso ficou registrado nessa terra. Você pode dizer, mas eu não acredito, é muito estranho. Ok, é muito estranho, mas isso existe. Mediunidade de psicometria ou a faculdade da psicometria é algo que existe, que foi testado milhares de vezes no mundo todo. Agora, sem conhecer a realidade dos fluidos, como é que você explica isso? Porque não tem outra lógica. Como é que aquela terra ia transmitir essa informação? Não foi um espírito, não foi um ser desencarnado que levou essa informação para a senhora Edith. Então, começar a ter essa busca de compreensão pelas propriedades dos fluidos. Agora, você imagina os espíritos explicar isso. Que fluido compõe a matéria, mas não é simplesmente matéria. Que ele guarda informação e que ele transmite essa informação. Há uma outra experiência que eu vou resumir bastante, o livro está aí, de algo muito mais emocionante e muito mais curioso. Ela recebe um objeto envolto no algodão, não sabe o que é e pega. Olha o que ela vai descrever. Ela vê uma mulher muito doente, ela sente as sensações dessa mulher, ela vê o sofrimento de uma jovem ao lado dela, ela narra tudo isso, depois ela vê a mulher morrendo, ela sente e vê a mulher morrendo, ela sente aquele objeto ser retirado, e aí ela identifica que aquele objeto que ela não vê é um anel, depois o anel é colocado na mão da filha, e ela vai descrever todo o estado emocional da filha. Vai ver a filha, vai ver essa jovem, da mulher que faleceu, que era a ex-dona do anel, lendo a Bíblia. E vai descrever como era o marcador, o tipo de marcador que ela usava para marcar as páginas da Bíblia. Mais interessante ainda, ela consegue, pela proximidade do anel, perceber
que quando ela lê a Bíblia, a mãe falecida está ao lado dela e ela ouve o que a mãe diz para a filha. Depois a filha confirma tudo isso e diz, inclusive, o que ela disse que ouviu da minha mãe é a forma que a minha mãe se exprime. Onde é que está tudo isso? De onde é que ela tirou todas essas informações? De um anel. Mas não foi do anel. Foram dos fluidos que o anel está impregnado, os fluidos que o anel carrega. Então, isso é para a gente começar a ver que o estudo dos fluidos ele é fundamental para a gente compreender fenômenos do dia a dia e fenômenos que, sem essa compreensão de que o fluido guarda a informação, seriam inexplicáveis. Agora, eles acontecem. Então, isso estamos falando do Ernesto Bozano. Esse livro é de 1920. Infelizmente, em 2020, 100 anos depois, existem espíritas discutindo se a gente deve ou não estudar fluido, se magnetismo deve ou não ser estudado no movimento espírita. Ora, Kardec afirma radicalmente com todas as letras. O espiritismo e o magnetismo são ciências irmãs. Por quê? Porque não tem como explicar nada disso. Um pesquisador mais recente, não espírita, porque com essa cultura não dá para sair boa coisa do movimento espírita em termos de estudo, porque a gente já começa dizendo que não pode estudar, o Rupert Sheldrake, ele vai fazer centenas de experiências. Eu vou narrar apenas duas, mais simples. Uma, a mulher tem um cachorro que tem um vínculo profundo com ela. Vida normal, está numa festa, e o cachorro dela adora tomar banho de piscina, então ele entra e sai da piscina com muita facilidade. Ela, conversando com as amigas, ela começa a se sentir sufocada e passar mal. Ela diz que não pensou, mas ela sabia que era o seu cachorro morrendo afogado. Ela corre e salva o cachorro. Não é interessante isso? Então a gente vai começar a perceber que existe um campo fluídico, energético, que guarda informação e que também nos liga. O Sheldrake vai fazer em termos científicos uma experiência que daria para a gente fazer em casa. Com 2 pessoas você faz. Mas todos nós já vivemos isso com certeza. A gente está de costa e a gente sente que alguém está nos olhando. A gente vira exatamente e descobre quem está olhando a gente. O que é isso? Ora, se os meus sentidos são materiais, eu não tenho como saber que tem alguém me olhando. Mas se nós estamos envoltos numa realidade energética, fluídica, as energias que estão sendo direcionadas a mim, elas me atingem. E aí eu sei. Agora, como é que você explica mediunidade sem entender fluido? Não existe. Porque o contato entre um encarnado e o desencarnado é fluídico, gente. A gente fala incorporar por hábito, mas o espírito não entra no corpo. É um contato fluídico. A transmissão energética, a informação que você tem do espírito que está se comunicando é fluídica, ele não passa e-mail. É fluídico. Vocês têm a sensação do espírito por meio de fluidos. E muitas vezes você sabe o que o espírito está pensando sem ele querer que você saiba, porque aquele pensamento imprime a informação no fluido e a gente capta o fluido. Então, assim, isso aqui é só para a gente concluir o seguinte: sem estudar fluido, sem o magnetismo, não dá para entender espiritismo. Tá certo? A nossa esperança é que a gente vá estudando com seriedade e vá entendendo que uma multidão de fenômenos nunca poderá ser explicada sem a base que Kardec aponta: espiritismo e magnetismo. O livro vai estar aí, vai estar a indicação aí do documentário. Espero que vocês deem uma olhada, reflitam, porque no próximo estudo a gente vai começar a trabalhar o magnetismo mais ligado ao nosso corpo, à nossa realidade. Por quê? Porque se a gente vivencia, fica muito mais fácil a gente compreender os fenômenos que nos rodeiam e os fenômenos que estruturam o universo. Você desencarnou, quer saber como o universo funciona? E se um dia você tiver a felicidade de encontrar Allan Kardec, ele vai dizer assim: olha, eu sugiro que você estude espiritismo e magnetismo. Um abraço, excelente continuidade de estudo.